Vladimir Putin e Lula falando-se por telefone. Que história é essa? Nos explique, por favor, Américo. Pois é, Elisa, uma outra movimentação agora da diplomacia brasileira e também da diplomacia russa. O presidente russo, Vladimir Putin, telefonou hoje pela manhã e conversou com o presidente Lula. O Itamaraty soltou um comunicado agora há pouco. Os dois presidentes conversaram muito sobre os BRICS. Nós vamos ter aí uma reunião de cúpula dos BRICS que vai acontecer em Kazan, na Rússia, nos dias 22, 23 e 24 de outubro. Tem muitos assuntos em paralelo que os dois países têm muito interesse. Por exemplo, a expansão desse grupo das grandes economias em desenvolvimento, o chamado Sul Global. E os dois conversaram também, e esse é um assunto polêmico, Elisa, sobre a proposta do Brasil e da China, uma proposta de paz para tentar resolver a guerra na Ucrânia. Brasil e China assinaram um documento com uma proposta de paz em maio deste ano, que incluiria o congelamento das linhas de frente, a entrada de mais ajuda humanitária e também a criação de uma cúpula da paz com o envolvimento da Rússia e da Ucrânia. O presidente Putin disse há poucos dias que Brasil, Índia e China teriam um papel importante para tentar mediar o conflito. Só que, Elisa, os ucranianos odeiam essa ideia. Por quê? Porque se você congelar a linha de frente, significa uma vitória para os russos. Eles vão continuar ocupando os cerca de 20% do território ucraniano que eles ocupam neste momento no leste do país. Então, eles discutiram, os dois presidentes, Putin e Lula, discutiram essa proposta que é bem aceita pelos russos, mas é muito mal vista pela Ucrânia. Elisa. Américo Martins, a gente fala do Brasil. Eu estou vendo aqui a reportagem enquanto estou te ouvindo. É muito importante que nós tenhamos essas informações contigo, que tem a China também no meio desse assunto inteiro, né? Porque a proposta conjunta também foi apresentada no fim de maio, depois de uma reunião do assessor especial para esses assuntos internacionais, o Celso Amorim, e também do chanceler chinês. De que maneira, Américo, quando a gente coloca uma nação como a China, isso é capaz de aumentar uma pressão? Ou assim, quando a gente fala de Vladimir Putin, quando a gente fala de Rússia, não importa muito o nome do remetente, assim, é um cara que vai ficar ali apegado às decisões? A China é um país muito importante, Elisa, e neste momento é o principal parceiro comercial da Rússia. A China compra muita coisa dos russos, por exemplo, gás e petróleo, e exporta muitos produtos de tecnologia, alguns dos quais os Estados Unidos suspeitam que são usados para a fabricação de armamentos que são usados na linha de frente contra a Ucrânia, o que seria não aceito pelo Ocidente por conta dos bloqueios contra a Rússia. Então, a China tem um peso muito importante nisso, muito maior do que o Brasil, porque obviamente é uma potência econômica, militar e muito próxima da Rússia. Então, isso muda bastante esse documento, dá um peso muito maior ao documento. E por isso é que a Rússia vê com bons olhos, porque a China é muito próxima de Moscou neste momento. Então, essa proposta sino-brasileira é uma proposta que agrada de fato o Kremlin, em especial porque interromperia a guerra, pararia a guerra no momento em que ela está. Nenhum dos dois lados poderia atacar mais. De novo, isso significaria congelar a situação do jeito que ela está, com os soldados russos no território ucraniano. A Ucrânia considera isso uma derrota. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já disse várias vezes que é contra essa proposta porque ela daria uma vitória aos russos. Os dois presidentes, Putin e Lula, discutiram essa ideia e ela vai ser discutida novamente na cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia, em outubro. Elisa.